Boa noite. Me chamo Thaís, sou do curso de Arquitetura e Urbanismo. Me chamo Carlos, sou do curso de Design Gráfico do campus de Balneário Camboriú e vamos apresentar sobre o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político surgido no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. O Renascimento aconteceu devido ao florescimento de cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma e outras. A burguesia ficava cada dia mais poderosa, principalmente os empresários de lã, seda e peles, que se tornavam os principais protagonistas da política e na economia e foram responsáveis pela formação de novo mercado de arte e cultura juntamente com alguns príncipes e papas. Ele foi impulsionado pela mudança de pensamento, que tirava Deus do centro da vida do universo e colocava o homem. Historicamente, o Renascimento foi o período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Culturalmente, foi um movimento de retorno à cultura pagã. Houve regressão nas ciências teológicas e filosóficas principalmente. Todo o produto artístico medieval já avançado foi estagnado e o que renasceu foi um passado distante, não tão profundo, mas cheio de pompa e de grandiosidade. A Itália foi o centro do Renascimento, onde também surgiu o humanismo, que substituiu o teocentrismo, uma das características da Idade Média, que centrava Deus como criador e o homem como criatura, pelo antropocentrismo, que colocava o homem no centro do universo. No início e em seus primeiros 200 anos, o Renascimento se restringiu à Itália. O restante da Europa estava cheio de estilos arquitetônicos ainda ligados ao gótico e ao tardo românico. Características do Renascimento: racionalismo, noção de que a razão é o único meio para se obter conhecimento. Experimentalismo, aceitação apenas de princípios que podem ser experimentados com testes visíveis aos 5 sentidos. Individualismo, o homem é colocado no centro, sozinho, sem uma coletividade, sendo senhor de suas emoções e ações do mundo. Antropocentrismo, o homem é o centro do universo e não Deus. Humanismo, valorização do saber crítico voltado ao conhecimento do homem e de suas habilidades. Universalismo, busca pelos saberes em diversas áreas, em vez de saber especializado em uma só. Cientificismo, noção de superioridade da ciência sobre todas as outras formas de entender a realidade, como religião, filosofia, metafísica, etc. Renascimento literário. A literatura durante o Renascimento foram fortemente marcadas por vertentes humanistas, que tinham o homem em destaque em todas as áreas. Durante o movimento, grandes gênios da literatura surgiram, entre eles Dante Alighieri, Maquiavel, Shakespeare, Miguel de Cervantes e Luís de Camões. Renascimento artístico. Na esfera da arte, o Renascimento proporcionou a criação de novos gêneros de pintura e escultura. As primeiras manifestações do âmbito artístico surgiram em Florença, na Itália. Os principais artistas do Renascimento foram Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo. A arquitetura no Renascimento se mostrou um movimento bastante importante de ruptura ao período gótico, no qual os arquitetos passaram a buscar a ter um estilo individual, e para isso eles recorriam a influências do passado, tal qual era feito nas artes plásticas no Renascimento, trazendo elementos da antiguidade clássica greco-romana. A ocupação do espaço nesse período estava baseada em relações matemáticas, assim quem fosse observador notaria uma lei matemática organizando o edifício em todos os pontos de vista. O módulo de construção utilizado era o quadrado, que se aplicado a um plano e ao espaço deu novas edificações, proporções totalmente harmônicas. Uma das principais características da arquitetura renascentista era composta por simplicidade na construção, ou seja, não tinha mais aquele drama do estilo gótico, arcos de volta perfeita, ordens e repetição arquitetônicas. A pintura e a escultura acabaram se desprendendo da arquitetura e construía-se muitos palácios, igrejas, vilas, fortalezas e iniciou o planejamento urbanístico. Outras fortes características da arquitetura renascentista era a utilização de 3 tipos de ordem de colunas gregas, a dórica, a jônica e a coríntia, que substituía os pilares medievais. O seu uso também tinha uma simbologia importante, pois representava o homem, sendo a base era o pé, a coluna é o corpo e o capitel a cabeça. Dessa forma, reafirmando a importância do homem sobre as coisas, a racionalidade do Renascimento. Uma das principais obras do período renascentista é a Catedral Santa Maria del Fiore. Ela fica na cidade de Florença, na Itália. Ela é um ícone arquitetônico do Renascimento. Ela foi uma das primeiras obras e marca a ruptura entre o período gótico e o Renascimento. Ela é um patrimônio mundial tombado pela Unesco e sua grande cúpula traz a sensação de imponência. A construção dela iniciou no ano de 1296, pelas mãos do arquiteto Arnolfo de Cambio, e após passar na mão de vários arquitetos, por fim, Filippo Brunelleschi, que foi ele que fez a cúpula. E então, eles encerraram a obra no ano de 1436. A cúpula, ela marcou as possibilidades da engenharia, além de todo esse impacto que teve no período do Renascimento, na engenharia se mostrou mais possibilidades, por causa do seu tamanho monumental. A planta basilical, ela é composta por 3 naves, divididas por grandes arcos suportados por colunas monumentais e tem 153 metros de comprimento e 38 de largura, e 90 metros no transepto. Outra obra do Renascimento é a Basílica de São Lourenço, também fica em Florença, na Itália, e também é um patrimônio mundial tombado pela Unesco.
A arquitetura concebida por Filippo Brunelleschi, a obra iniciou no ano de 1419 e terminou em 1460. O interior dela apresenta uma planta de cruz latina, dividida em 3 naves e separadas por colunas. A central de cobertura é adintelada e as laterais são compostas por abóbodas. Muitas das decorações são de Michelangelo, que é um grande pintor e escultor, poeta e arquiteto do Renascimento. Essa obra ela apresenta mais simplicidade, onde mostra a racionalidade do Renascimento. Um dos principais arquitetos do Renascimento é Filippo Brunelleschi. Ele foi um dos primeiros arquitetos a utilizar o estilo, onde ele conseguiu romper o estilo gótico, utilizando as inspirações greco-romanas. Ele é um arquiteto e escultor renascentista que nasceu no ano de 1377 em Florença, na Itália. Faleceu aos seus 69 anos. Ele foi um dos principais criadores na época e conhecido também do grupo Quattrocento, que era um grupo que participava de eventos culturais e artísticos. O grupo Quattrocento, que era um conjunto de artistas, foi do ano de 1400 até 1499. O movimento englobou tanto o fim da era medieval quanto o estágio inicial do Renascimento. E Filippo, embora tenha sido um escultor, foi onde ele se destacou a arquitetura. Brunelleschi, ele tinha a tridimensionalidade, a ilusão de profundidade, a perspectiva cônica, o conceito do ponto de fuga, onde foram explorados pelos artistas em suas obras. Ele foi inspiração para muitos dos arquitetos e outros artistas. Uma das principais obras arquitetônicas dele é a Catedral Santa Maria del Fiore, que apresentamos anteriormente, a Basílica São Lourenço, o Hospital dos Inocentes, a Santa Maria do Espírito Santo, a Capela Pazzi e o Palácio Pitti.